Fala galera, fiquem com mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Fruto típico da Mata Atlântica, o cambuci tem se mostrado uma boa opção de cultivo e é base para uma série de produtos deliciosos. Apesar do formato que lembra um disco voador, o fruto do cambuci não é nada de outro planeta. Ele é nativo da Mata Atlântica e tem conquistado espaço tanto na culinária como na indústria cosmética. O cambuci não tem estudo dizendo que variedade que existe e que não, mas aqui nós conhecemos que existem diferenças entre as frutas, né? Tem frutas que são menores e mais bojudas, outras são maiores, elas não são tão altas, né? Elas são mais largas. E temos variedades que vão chega a praticamente quase meio quilo. São num outro plantel mais novo. Então a gente sabe que existem variedades diferentes. Agora por quê? A gente não conhece. O que a gente pode dizer? Os menores, esses menores, eles são menos azedos, digamos assim. O cambuci é uma fruta azeda que lembra o limão, né? Então essas frutas a gente consegue até comer in natura, para quem gosta de um azedinho. Para quem quer começar a plantar, tem que pensar no quê, principalmente assim? Então, hoje as mudas de cambuci, elas são feitas de sementes, né? Então nós temos mudas dos cambucis grandes, que eles são mais ácidos e são maiores, e tem os menores que são mais adocicados. Depende do que se vai fazer com o cambuci, né? Eu acredito que uma vez que você faça a polpa, ambos são bons, né? Agora, cada um tem um público-alvo, né? Aí cabe a pessoa escolher o que ele quer. Aqui nós vendemos todos com o mesmo preço, né? E a mesma saída. Se você quiser ter no seu sítio um pé de cambuci, e você procura um cambuci mais adocicadinho, que você consegue fazer uma cachaçinha para final de semana, né? Fazer um mousse, que é muito bom, fazer um tempero de carne. Então dá para você fazer bastante coisa. E um pé, ele produz bastante, né? E não é o tamanho da fruta que vai influenciar. Agora tem frutas que são mais... E outra coisa, né? A gente não tem um estudo para dizer se o solo que faz isso ou é a árvore que faz isso. A gente precisa de um estudo a respeito disso. Mas dá para saber que pela questão de espaçamento vai influenciar na produção também, né? Sim, normalmente a gente planta as árvores espaçadas 5 por 5. Essas árvores aqui que foram plantadas há 30 anos atrás foram feitas covas de 60 por 60, onde foram bem adubadas para ter um crescimento amplo e rápido, e elas ficaram bem vigorosas, né? As mudas mais novas a gente está plantando sem fazer cova, só que a gente está fazendo uma adubação com calcário dolomítico e iorim. Pensando no clima, quando vai plantar, tem um cuidado para ter sombra na árvore, não? Então, o cambuci é uma fruta que gosta de sombra, né? É uma árvore secundária. Um local com meia sombra seria o ideal. E plantar na época chuvosa, né? A colheita acontece de quanto em quanto tempo e que período do ano? A colheita é anual, ela é de fevereiro, são 3 meses, né? Fevereiro, março e abril. Ou ela pode retardar também. Tem anos que ela adianta, tem anos que ela retarda, mas na média são 3 meses de colheita. A adubação precisa fazer? Não, a adubação, na verdade, aqui ela acontece pela própria natureza. Se você vê o solo aqui, o solo está bem rico e a riqueza que vem das folhas. Não são as folhas do cambuci. Nós temos árvores aqui em volta, são pinos, eucaliptos e outras árvores nativas que jogam as folhas, e essas folhas dão a matéria orgânica que a planta precisa. Enquanto a monocultura favorece o surgimento de pragas e doenças, o cultivo do cambucizeiro se mostra uma boa alternativa para o reflorestamento. E isso explica a visita constante de animais silvestres na propriedade.
Aqui é um dos pontos mais altos da Mata Atlântica, onde converge as montanhas do mar com o interior. Então as nuvens que vêm do mar, elas ficam rondando essa região aqui e é uma área de bastante chuva, né? Então é propícia para o cambuci. O cambuci gosta de bastante água, tanto é que a fruta ela é grande e tem bastante água e saborosa, né? Tipo um limão, né? Apesar de ser nativo, a questão de clima mudando, alguns fatores nesse decorrer do tempo que vocês produzem, trouxe algumas adaptações para vocês? Então, o clima, a gente tem a propriedade há muitos anos, né? E a gente sabe que dos últimos anos para cá tem tido alguma mudança, né? O clima está mais extremo, a natureza está mais nervosa com a gente. Então, fica muito tempo sem chover. E quando vem chuva, vem muito forte, não tem aquela garoa que tinha antigamente constante, né? E vento, a gente teve há uns 2, 3 anos atrás um problema muito sério aqui, bem na colheita, né? Que foi a questão do vento. Teve um ciclone que passou aqui e derrubou praticamente todas as frutas que estavam nas árvores. As menorzinhas ficaram, só que aí a gente perdeu grande parte da produção porque a fruta tem que ser congelada, né? Então você colhe a fruta e tem que congelar. Como caiu tudo de uma vez e caiu fruta verde também, que você tem que descartar porque você só pode aproveitar a fruta madura, a gente perdeu praticamente metade da safra aqui, por causa de um vendaval muito forte. E questão de doença, tanto tempo como por ser mais comum nesse tipo de árvore, tem alguma doença que você pode destacar pra gente? Doença não, porque é uma planta aqui nativa da Mata Atlântica, né? Então ela é endêmica do local, então a gente planta não mais do que 200 árvores juntas, a gente vai separando em lotes, né? Justamente para não ficar uma monocultura. Então tem a natureza em volta, os bichos, a própria natureza se recompõe. O problema que a gente teve foi na pós-pandemia, né? A pandemia ela veio aí, a gente ficou praticamente 2 anos sem colher e aí o que aconteceu? Caiu muita fruta, os animais não deram conta e aí surgiu a mosca da fruta que nós nunca tivemos aqui e também foi um grande prejuízo. Agora a gente está se prevenindo quanto a isso. Para prevenir contra a mosca da fruta, qual o método que vocês utilizam aqui? Então, existem vários métodos no mercado que se pode utilizar, só que como a gente é agroecológico, né, a gente procurou alguma coisa que não agredisse o meio ambiente. E foi um negócio simples, laranja com açúcar, porque você bate a laranja todinha no liquidificador, coloca açúcar, tem uma proporção correta, e você coloca na garrafa PET com 4 furinhos. O furinho tem que ser pequeno para não entrar abelha, por exemplo, senão você acaba matando outros animais. Aí você faz um furinho pequeno, só entra a mosca da fruta, porque a mosca da fruta ela gosta da fermentação de frutas, né? Ela solta um gás, né, que atrai as moscas e elas entram e não conseguem sair. Outra questão aqui de manejo são as podas. Vocês fazem podas aqui? Então, o problema do cambuci, que é uma planta que ninguém conhece, não existe estudo, então a gente tem que se virando por aqui, né? Quando a gente plantou, elas começaram a crescer e começaram a ficar altas. Eu tenho plantas aqui que estão com mais de 5 metros de altura e você não consegue chegar nos frutos lá em cima, ficou muito alta. Então a gente tentou fazer um manejo aqui que seria a poda. Eu peguei nesse plantel aqui 1/3 das árvores e podei com 2 metros para ver como é que ficava. E no final acabou não sendo muito bom, porque depois da poda eu fiquei praticamente 3 anos sem colher e agora que está vindo que veio a brota e começou a produzir, ficou mais alto do que as que eu não podei. Então a gente vai fazer outros testes de poda, temos outras ideias para ver se a gente consegue melhorar essa questão. O amadurecimento da fruta só acontece no pé e, na maioria das vezes, ela precisa de uma forcinha para cair. A escolha da variedade vai influenciar até mesmo no manejo. Em algumas árvores cujo fruto não cai no chão, os galhos precisam ser escorados.
Anualmente, cada árvore com idade de 8 a 10 anos rende de 50 a 100 quilos. Mas além de comercializar a fruta congelada, o produtor tem planos para aumentar o portfólio de produtos com polpas e mudas. A gente tentou durante vários anos fazer muda aqui e tivemos várias dificuldades, que a gente plantava, secava a semente e tentamos vários métodos, esquentando, congelando, e não conseguia tirar muda de jeito nenhum. Agora finalmente a gente aprendeu a fazer muda de cambuci. Então o processo que a gente está usando hoje, a gente pega o fruto, né, maduro, e a gente abre ele, né? Então o correto seria fazer numa peneira. Você separa as sementes, né? Você vai separando as sementes da polpa. Então você tira várias sementes de cada... O correto seria esfregar numa peneira, né? Aí você separa a semente da polpa. E essa semente aqui, você dá uma lavada nela, né? E imediatamente você põe na areia. E aí você deixa na areia e vai regando frequentemente. O cambuci demora para nascer, né? Ele demora para germinar e muitas sementes falham. Mas agora nós estamos conseguindo fazer as mudas de cambuci, sim. E inclusive vamos começar a vender comercialmente, né? A gente está aumentando a capacidade aqui, no momento sobre encomenda, né? E aqui tem quanto tempo mais ou menos? Então, depois de semeado, né? Quando ela nascer e tiver mais ou menos umas 4 folhinhas, a gente passa para o saquinho. Essa daqui tem 1 ano. E aí continua crescendo, a gente vai colocando em sacos maiores e vamos deixar inclusive mudas de 1 metro, 1,5 metro para venda também. Em que momento que é mais indicado colocar no solo para poder começar a produzir? A partir de 1 metro já é o suficiente para você colocar no solo, né? É o indicado. E por ser uma árvore grande, não é aconselhado fazer em vasos? Pode-se ter o cambuci em vasos também. Só que tem que ser uma área sombreada, com bastante matéria orgânica, né? E o solo tem que ser um pouco ácido. Trabalhando na propriedade há mais de 20 anos, Luísa e Marino dominam os processos, desde o cultivo do cambuci até a embalagem do produto. Christian, explica pra gente em que lugar que a gente está e qual procedimento acontece aqui. Bom, aqui é o local de processamento do cambuci. Ele chega do campo, né? A gente viu ele saindo com o trator, ele vem para cá. E o pessoal chegando aqui, eles colocam o cambuci na mesa de inox, dão uma pré-lavada e ainda mais uma escolha, né? Porque pode vir um cambuci muito quebrado ou meio rachado, pode ter danificado no transporte. De lá, eles colocam num tanque de inox e deixam lá por 15, 20 minutos para higienizar o cambuci. Após a higienização, eles lavam novamente para tirar o produto, que seria cloro, né? E já põe direto para congelamento. Depois de congelado, o fruto ele fica duro que nem uma pedra, que nem um gelo. E aí a gente consegue processar ele para pesagem e embalagem com datação. Conta pra gente quando você descobriu que o cambuci tinha potencial comercial. Em 2010, a gente estava discutindo aqui em casa o que ia fazer além dos eucaliptos, né? E a gente viu esse plantel de cambuci que já estava aí há muitos anos e decidimos ampliar, plantar mais mudas, né? E aí a gente foi em São Bento do Sapucaí, compramos as mudas e em 2016, 17 mais ou menos, começou a produção. E aí eu achei o Instituto Auá, né? O Instituto Auá, ele já tinha a rota do cambuci, né? Com produtos feitos a partir do cambuci. E a gente começou a conversar e a gente está desde 2017 junto com o Instituto Auá, ele tem nos ajudado bastante, porque é difícil você vender uma fruta que ninguém conhece, né? Sozinho. Então a gente precisa unir forças, unir os produtores e ter o Instituto para nos apoiar com pesquisa, com divulgação e com vocês aí da imprensa, né? A princípio, o eucalipto tinha qual finalidade aqui? O eucalipto foi plantado aqui para preservar a área produtiva.
A gente nunca cortou o eucalipto, ele está aqui onde antigamente tinha agropecuária. Como a gente está com falta de mão de obra, o eucalipto foi uma solução a longo prazo, né? Mas nada impede de fazer um novo projeto e começar a produzir frutas nativas, gostosas do nosso estado de São Paulo. E apesar da dificuldade de poder comercializar uma fruta que não é tão conhecida, dá para ter uma fonte de renda através dela? O que significa para você cultivar cambuci? A agricultura é complicada, mas se a gente insistir e for no caminho certo, a gente chega lá. O que a gente realmente precisa é que uma indústria brasileira grande abrace essa causa e comece a produzir em escala e que divulgue isso daí. Isso daí ajudaria porque praticamente todo o sítio do estado de São Paulo tem um pé de cambuci e ajudaria muito os pequenos, né? Para você, o que significa essa produção? É uma alegria, né? Essa propriedade aqui, meu pai comprou em 1964, né? Eu sou o filho mais novo e estamos tocando essa propriedade aqui às duras penas, mas quem sabe a nova geração pegue, né? Vamos ver se dá certo. É aqui nesse galpão de 500 metros quadrados onde o cambuci é armazenado e comercializado. Mas além da fruta congelada, encontramos também diversos produtos do cambuci, como o sorvete. Hoje o Instituto Auá ele consegue, para dar apoio a esses pequenos produtores, escoar toda essa produção. Esse ano a gente deve estar aí chegando de 13 a 15 toneladas. A gente tem uma marca própria chamada Empório Mata Atlântica. Essa marca ela conta com uma linha de picolés à base de cambuci e outros frutos nativos, uma linha de cremes, uma linha de polpas e também dos frutos congelados. A gente sabe que o fruto do cambuci ele não é tão conhecido apesar de ser nativo. Qual é o trabalho que o Instituto desenvolve para poder tornar esse fruto mais conhecido para o público que compra e também para incentivar novos produtores? O Instituto Auá ele atua de várias formas nessa frente. A primeira forma nós diríamos que é a educação ambiental. Somos pautados em vários projetos de educação ambiental para a divulgação dos frutos nativos e geração de renda para o pequeno agricultor. A segunda parte podemos falar que é o Empório Mata Atlântica, que talvez é a mais importante, que a gente mais gosta, né? Porque é uma questão que sempre vem à tona. Você trabalha com educação ambiental, como você faz isso? Fala assim, ó, dando um picolé de cambuci, um suco de cambuci, uva e jussara, porque nunca mais essa pessoa esquece desse sabor. Então, através das parcerias comerciais, com a venda dos frutos, das polpas, dos cremes e dos sorvetes, a gente consegue chegar e divulgar esse projeto para mais pessoas. E a gente consegue mostrar também, o que é legal, que é possível a gente preservar, mantendo a sustentabilidade, mantendo também e respeitando os saberes tradicionais. E eu acho que é aí que o Instituto Auá acerta, porque ele mostra que preservar também é um bom negócio. São várias iniciativas que o Instituto tem, mas uma que se destaca bastante, que chama bastante atenção, é a Rota do Cambuci, né? Isso. Conta pra gente o que acontece. Nossa, a Rota do Cambuci acho que é um dos meus projetos preferidos. Hoje nós temos uma média de 21 produtores artesanais que eles viajam por várias cidades do estado de São Paulo, promovendo esse festival gastronômico. Sabe, igual você tem a Rota do Vinho, você tem a Rota do Morango, hoje a gente tem a Rota do Cambuci promovendo não só esse fruto, também como outras nativas. O que é legal desse festival é o seguinte, nós divulgamos os frutos, divulgamos o saber tradicional daquelas pessoas da localidade e também fazemos a geração de renda para a comunidade. Isso é bem legal. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.